Meu nome é Sibeli Bustamante, eu e o Leandro Miller somos sócios de uma empresa chamada Nesp, que trabalha com publicações, eventos e cursos na área editorial e na área de conteúdo digital, basicamente comunicação em geral, né? Principalmente a parte de mercado editorial e produção de livros. Então, acho que a gente pode começar. Qual é a ideia de hoje? A gente começar a conversar um pouco sobre os primórdios dos livros e, a partir deles, a gente começar a conseguir falar sobre o futuro dos livros, certo? Ou o que, na verdade, é um livro. Então, eu queria que vocês começassem pensando em um livro, certo? Fecha os olhos aí e imagina um livro. E eu aposto que a maioria de vocês imaginou alguma coisa parecida com isso aqui, certo? Que na verdade é um códice, mais do que um livro. Ele vem com capa, contracapa, quarta capa, miolo, segunda capa, terceira capa, às vezes tem orelha, às vezes não, às vezes tem lombada, às vezes não, certo? Mas e antes dos livros? Como é que era essa história? Como é que ficava isso tudo? Antes dos livros, a gente precisava de ter modos de externalizar conhecimento, certo? E o ser humano sempre fez isso, quer dizer, começou a fazer isso a partir do momento que eles começaram a notar que eles precisavam anotar as coisas, né? Seja na caverna, seja na pedra, seja na argila, seja no papiro, no rolo, no códice, no livro, a gente sempre precisou disponibilizar um conhecimento sem depender do agora, do momento, certo? A ideia era que a gente pudesse escrever esse papel, escrever alguma coisa que ficasse guardada para o futuro. Seja porque a gente não lembra, seja porque a gente precisa eternizar aquilo de alguma forma, precisa guardar uma história, né, que é o fundamento da tradição oral, contar histórias e etc., mas tem um momento que a gente precisava guardar essas histórias, a gente sabia que essas histórias não iam durar para sempre. Então, o que acontece? Para chegar nesse livro, que é o códice que a gente imaginou, a gente precisou de desenvolvimento de três coisas. A primeira era o desenvolvimento de sistemas de escrita, a segunda, o desenvolvimento de suportes e técnicas. Suporte é tudo aquilo que a gente pode escrever em, ou né, desenhar em. Técnicas são as técnicas que a gente pode usar naquele suporte. E, além disso, a evolução da forma do livro, como é visto hoje, ou como a gente tem como ideia hoje, certo? Que é o códice. Então, primeiro de tudo, vamos falar sobre o desenvolvimento da escrita. O desenvolvimento da escrita começa no momento que a gente começa a precisar externalizar conhecimento, como eu falei lá desde o começo. Então, a gente tem aqui as pinturas em caverna, por exemplo, né, que eram feitas com carvão da fogueira e ocre, pigmentos aqui, que é um tipo de pigmento à base de argila. E o que acontece aqui, ó? Essa daqui, por exemplo, é uma pintura rupestre feita no El Castillo, na Espanha, em 16.000 a.C. Essa outra aqui é na Sicília, na Gruta de la Daura, tá? Entre 20.000 e 16.000 a.C. E olha uma outra aqui. Essa é feita na La Pasiega também, na Espanha, 20.000 a 15.000 a.C. Se a gente for pensar nesse tipo de desenho, ele é bem diferente desse aqui, em que a gente consegue tentar imaginar formas de pessoas, né? E desse aqui, que na verdade a gente pode ver que é um touro, algum búfalo, alguma coisa desse tipo. Então, o que acontece? Se a gente está vendo esses dois aqui, esse aqui, o que será que ele pode representar, né? A gente não sabe o que ele significa. Ele não é um desenho figurativo em que a gente olha, bate o olho e fala, isso é um homem, uma pessoa, um bicho, um animal, uma árvore, não é nada disso. Mas, ao mesmo tempo, também não é alfabeto, né? Então, existe evidência suficiente para especular que isso tivesse algum tipo de significado para as pessoas lá naquela caverna, lá naquele local. Só que a gente não sabe exatamente qual é esse significado.
Desde sempre a gente vai tentar utilizar formas, né, de marcar essas informações, ou de marcar determinadas coisas, nem que seja mesmo só para a gente se lembrar que elas existem. Esse é um osso chamado osso de Xango, tá? Encontrado no Congo. Ele é um osso de babuíno e ele tem várias marcações nele, e as pessoas acreditam que essas marcações tenham a ver com contagem de alguma forma. Até porque, se vocês verem na pontinha deles, ele tem uma espécie de pedrinha que eles acreditam que sejam para marcar um osso no outro, né? E foram encontrados mais 1 ou 2 ossos desse no mesmo local. E aí a gente vê também, na Idade do Gelo, tem uma pesquisa da Geneviève von Petzinger, que ela encontrou em cavernas com mais de 30 mil anos, né, pinturas em cavernas ao redor do mundo, tanto na Europa, na Indonésia, na Austrália, em que algumas figuras e sinais geométricos que são não necessariamente figurativos aparecem em caverna em todos esses locais. E ela fez essa lista e separou esses 32 sinais que aparecem ao redor do mundo, né? E ela começa a discutir se quais seriam o significado ou os significados, de acordo com o local, desses desenhos. Eu acho super interessante porque a gente provavelmente nunca vai conseguir saber o que eles queriam dizer com essas coisas, a gente só pode especular, né? Quem tiver interesse sobre isso, ela tem um TED Talk falando sobre isso, só escrever Geneviève, alguma coisa assim, vocês vão encontrar lá no TED Talk. E aí a gente tem os primeiros sistemas de escrita, que vão aparecer entre 4 e 5 mil anos antes de Cristo, e eles são baseados em sistemas primitivos de marcação e contagem. Oficialmente, a gente sempre fala que os assírios e as tábuas cuneiformes apareceram primeiro, só que o Egito, desde 3000 a.C., mais de quarto milênio antes de Cristo, ele já estava desenvolvendo formas de escrita. A dificuldade de a gente distinguir o que é proto-escrita, ou seja, o que é um desenho figurativo que está virando escrito e o que não está, e aí tem pessoas que discutem sobre isso de várias formas diferentes, certo? O que acontece? Os primeiros 4 lugares onde apareceram sistemas de escrita, e aí tem toda uma discussão que eu não vou entrar aqui, qual que foi criado primeiro, foram os egípcios, tá? Aqui vocês podem ver uma evolução dessa escrita egípcia, do mais pictorial pro mais abstrato, né? As tábuas cuneiformes dos assírios, da Mesopotâmia, a escrita chinesa, tá? E aqui na América, eles descobriram também que existe um sistema de escrita na Mesoamérica, tá? De cerca de 650 a.C. Todos esses 4 tipos de sistemas de escrita foram desenvolvidos quase que independentemente, quase sem contato entre um e outro, principalmente da Mesoamérica e da China. Então, a gente nota que existe uma necessidade do ser humano dessa externalização de conhecimento que a gente estava falando antes, né? Existem outros, eu pus esse outros aqui porque a gente nunca vai saber se existe outro. Quer dizer, a gente pode até descobrir outros, mas a gente nunca vai descobrir se todos eles que existiam, principalmente porque às vezes as pessoas escreviam, por exemplo, em folhas de árvore, folhas de bananeira, folhas e como é que isso não sobrevive até hoje, né? Não chega aos nossos dias. A escrita cuneiforme é uma das mais antigas, e aí fica essa discussão sobre se ela existiu antes ou depois do hieroglifo e da escrita egípcia ou não, etc., porque desde 8.000 a.C., os sumérios ali no Rios e Tigres, Eufrates, quem leu a Bíblia já conheceu, já ouviu falar e tal, usavam a escrita como um meio de fazer contabilidade, etc. Então, olha, aqui, por exemplo, eram discos de argila para contabilidade de 3.000 a.C., são bem diferentes da escrita cuneiforme aqui. Ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, certo? E aí, passar uma régua e dizer ele começou ali e acabou ali, é meio muito difícil da gente saber, né? O legal de quando eles saem desses desenhos e passam para a escrita cuneiforme é que a escrita cuneiforme, sendo um alfabeto, ela consegue escrever em várias línguas. Então, você tem a escrita cuneiforme escrita em acádio, em sumério, babilônio, etc. Tá? A maior parte dessas tábuas que a gente encontra tem desde códigos legais até textos de medicina, matemática, astrologia, dicionário, culinária explicando métodos de cozimento e etc. Tá? E eu coloquei aqui para vocês de exemplo o Épico de Gilgamesh, porque ele tem uma história muito parecida com a Arca de Noé da Bíblia. E eu acho isso muito interessante, tá?
que ele Gilgamesh vai encontrar o Utnapishtim, que constrói um barco, e tem animais, tem enchente, tem tudo parecido com Noé. E ele faz parte da biblioteca do rei Assurbanipal, em Nínive. Como eu falei para vocês, é difícil a gente descobrir quando começa a escrita, porque a gente vai desde uma proto-escrita muito pictórica para depois uma escrita mesmo, né, com alfabetos ou ideogramas, etc. Então, olha aqui a escrita chinesa, a evolução do cachorro muito desenhadinho como cachorro, né, até um desenho intermediário e depois um símbolo desenvolvido para o cachorro. Aqui também, tropa ou jornada, aqui correto e corrigir, como é que ele vai ficando ao longo dos tempos. Isso aqui é a mesma coisa, só que em vários lugares do mundo. Olha como é que a Mesopotâmia vai transformando peixe, pássaros. O Egito vai passando de um desenho para um outro, para um símbolo mais abstrato. E a China, a mesma coisa, né? E aí a gente tem exemplo aqui também para o machado, para flecha e para garrafa. Aqui é só para ilustrar, depois quem quiser dar uma olhada no vídeo com mais calma pode assistir, pode ver isso, né? Existe uma discussão sobre se o Egito teve alguma influência da Mesopotâmia para fazer essa desenvolvimento dos hieroglifos dele, mas aqui são algumas das línguas e para onde elas foram ao longo do tempo. É só realmente um desenho para vocês terem de ideia. A Índia também desenvolve o próprio sistema de escrita independente e a China também com os pictogramas dela, né, os pictógrafos dela, tá? Então isso tudo fica bem bastante difícil da gente saber quem herdou de quem, mas é muito provável que a China seja separada e aqui não tinha ainda a Mesoamérica porque quem desenhou isso ainda não sabia que descobriu, uma coisa mais recente. Esse exemplo da Mesoamérica. Aqui eu estou dando um exemplo para vocês de um quipu. O quipu era um modo de contabilidade, até mesmo de tentar contar algumas coisas, de contar uma narrativa, em forma de nós que os incas usavam aqui na América do Sul, tá? Esse aqui foi encontrado em Carausup, que é uns 200 quilômetros de Lima, no Peru. Existem indícios de que eles estavam sendo usados desde 4.600 a.C. Os conquistadores, quando chegaram aqui, não entendiam como, mudando a posição de alguns nós, os incas mantinham um inventário de um estoque inteiro da população, e era bem interessante isso. E eu fui lá no Peru, né, e eu vi esses quipus, e o interessante dessa história é que a gente perdeu isso, ninguém mais sabe como eles faziam isso, ninguém conseguiu ainda desvendar exatamente como é que esse sistema de nós funcionava. Eu tô pondo isso para mostrar para vocês que, por mais que a gente pense na escrita como uma coisa que seja ou gravada ou pintada, ela não necessariamente precisa ser, ela pode ser literalmente um nó, alguns outros meios de fazer a mesma coisa, né? E aqui, só a título de curiosidade, o alfabeto latino e o desenvolvimento dele, da onde eles vieram, tá? Então você tem os hieroglifos egípcios, que passam aos fenícios aqui embaixo, que passam para os gregos. Os gregos tinham muita relação com os etruscos, né? E o nosso alfabeto latino se inicia em Roma, e entre os gregos e etruscos ficava Roma. Roma estava ali no meio do caminho. E nessa dela estar no meio do caminho, ela acabou absorvendo, os etruscos durante algum tempinho também invadiram e conquistaram Roma, né, porque ele ficava bem no meio do caminho, os etruscos ficavam um pouco ao norte de Roma, e eles faziam muito comércio com os gregos. Então o que acontece é que o alfabeto latino acaba sendo muito parecido com o etrusco, na verdade, né? E o etrusco desenvolveu o alfabeto dele a partir dos gregos, então tem um desenvolvimento, né? Um caminho para chegar no nosso alfabeto, que não necessariamente está nessa listinha aqui que eu dei para vocês, porque aqui é quase desenvolvimento da proto-escrita do que da escrita, né? Ela não continua nesse desenho aí que eu encontrei. E a gente tem desenvolvimento de suportes e técnicas. Que são os suportes e técnicas? Como eu falei, são os lugares e as técnicas que a gente usa para gravar informações. Então, a gente tem, desde a escrita em pedra, e eu coloquei como exemplo aqui o Código de Hammurabi, ele tem, se não me engano, 282 leis.
282 leis feitas pelo rei Hammurabi na Mesopotâmia em 1754. Aqui embaixo, aqui em cima, é ele entregando, são 2 símbolos que agora eu não vou lembrar quais são, mas entregando eles como símbolo da lei e da ordem, né? E é o célebre olho por olho, dente por dente, que a gente fala sempre, né? Tá escrito aqui. A pedra está no Museu do Louvre. Eu recentemente tive o orgulho de vê-lo, e é um negócio fantástico, maravilhoso a gente poder ver isso, e isso ter durado, sei lá, 3.700 anos, é incrível. Então, se a gente pensar na pedra, a técnica seria o quê? O próprio engravamento, né? A gente bater na pedra lá com o martelo e saindo escrevendo em cima dele. Um pouco diferente é o que os assírios faziam na Mesopotâmia, que usavam tábuas cuneiformes. E nesse momento a gente vai ver que parecia um bolo, né? Parece um pãozinho, eles saíam escrevendo e assavam a pedra e ficava com os desenhos da escrita deles, que vão se desenvolvendo, que vai se desenvolvendo ao longo dos tempos até chegar naquele primeiro exemplo que eu dei do épico de Gilgamesh, que é uma tábua mais reta, mais uma tábua mesmo, né? Esses aí, oficialmente, na arqueologia chamam de disco, não é nem tábua ainda. Se a gente está falando de técnica e de suporte, um dos primeiros suportes que a gente vai ter é o papiro. O papiro é feito dessa plantinha aqui, por isso eu coloquei ela. Ela não é uma carnaúba e não é uma palmeirinha que a gente compra lá no Saara, mas enfim, ele é um papiro, tá? É uma planta bem comum no delta do Nilo. Tá? Ela era usada para fazer barco, para fazer caixa, para fazer bolsa, do jeito que a gente usa sisal lá aqui no Nordeste, né? A galera usa sisal para fazer chapéu, essas coisas, né? A planta é seca e depois ela é colada com uma papinha que parece com maisena, tá? E aí ela põe uma camada na vertical e outra na horizontal. Dá até para vocês verem aqui, né? Que tem uma camada vertical e outra horizontal. E aí, depois que a gente seca ela, depois que a gente coloca ela uma na horizontal e outra na vertical com essa papinha de maisena, né, ela é prensada ou martelada junta e aí deixa para secar, tá? O que é legal do papiro? Por que ele é uma grande invenção naquela época? Primeiro de tudo é que ele é mais fácil de transportar do que uma pedra ou do que um disco de argila, uma tábua de argila, né? Então ele é muito mais transportável, né? Ele pode ter até 30 centímetros de altura por causa do tamanho da planta, mas até 30 metros de comprimento, dá pra gente ir esticando ele, tá? Ele é durável se ele for mantido seco. E aí ele dá muito certo no Egito, mas ele não dá certo nem na Grécia nem na Roma, porque elas eram úmidas, né? Ele era bem leve, por isso mesmo mais fácil de transportar, mas ele não era muito dobrável. Quando você dobra, ele quebra, tá? E tinha um problema que você só conseguia escrever de um lado. Do outro, a tinta escorria se você escrevesse nela. Os textos mais interessantes que estão escritos naquela época, né, principalmente no Egito daquela época, né, eram os textos para acompanhar os mortos nas suas tumbas. Tá? Então eram orações, eram encantamentos, coisas para ajudar a pessoa que morria na vida após a morte. Tem mais de 100 papiros dessa época hieroglífica, né, que sobrevivem até hoje, mas se você quiser comprar papiro, tem no Egito principalmente. Minha avó viajou para Israel, para Egito, fez aquela coisa da Terra Prometida e trouxe um papiro para mim. É uma coisa que eles fazem até para souvenir hoje, né? Porque Egito, papiro. Egito, papiro, hieroglifo. E aí? Essa imagem que estou mostrando para vocês aí é o livro da morte de Ane. E ela mostra o julgamento do morto, do Ane, pelo deus Osíris, né? Onde Ane e a sua mulher vão ser recepcionados por Anubis, o deus do embalsamento. E aí, você pode ver que o coração do Ane, né, está sendo medido em relação a uma pena, porque ela significa o princípio da ordem, né? E aí a gente vai para um pouco de história para contar, né? O British Museum, na década de 1880, tá? 140 anos atrás, comprou esse papiro e para transportar ele, porque ele era muito longo, né, para trazer ele para a Inglaterra, cortou ele em 37 pedaços para transportar ele, dá vontade de matar, né?
O uso do papiro vai continuar até o século IV depois de Cristo. Vai chegar a ter códices, na hora que a gente falar de forma, que vão ser feitos em papiro, tá? Apesar dele não ser muito dobrável, não ser muito fácil de usar, vai ter códice feito nele. O problema é que no século IV depois de Cristo ele já não estava conseguindo mais atender a demanda, porque a planta, né, do papiro aqui, ela não cresce na Grécia, nem em Roma, nem em muitos outros lugares além do Egito, porque ela precisa de muita irrigação e precisa de um clima seco, que a gente tem no Egito e a gente não tem na Grécia nem em Roma. E aí, o que acontece? Acontece que o rei Eumínides, na cidade de Pérgamo, onde hoje é a Turquia, mandou encontrar uma alternativa para a falta de papiro, porque ele estava precisando de alguma coisa. E literalmente mandou os súditos dele lá inventarem alguma coisa. E os súditos dele desenvolvem o que a gente chama de pergaminho ou de velino. Quando a gente chama de... O que é isso? É a gente pegar uma pele, no caso, a pergaminha é de cordeiro e o velino é de bezerro, né, vitelo, e aí a gente vai tratar ela com limão e pedra-pome, vai esticar e vai amaciar ela com a pedra-pome e com limão, até que ela fique macia o suficiente, fina o suficiente para a gente conseguir trabalhar. Qual foi o grande avanço dessa história em relação ao papiro? Que ele é mais durável, mais fácil de escrever, dá para apagar, porque você pode dar uma arranhadinha nele e apagar. O papiro não dava para fazer isso, tá? E você consegue escrever dos dois lados. Como eu falei, até o século IV você ainda vê papiro. Depois disso, é só pergaminho. A Igreja Católica, no momento que toma o poder, né, que começa a se expandir, só vai usar o pergaminho. Um outro suporte que, apesar dos pesares, existe desde o século II a.C., né, mais ou menos cerca de 180, é o papel. Só que o papel foi desenvolvido na China. Esse fragmento de papel aqui foi encontrado em Fangmatã, tá? Em 180 a.C., como eu falei. Tem gente que fala um pouco mais, 200, tem gente que fala 160, mas é por aí. E o que acontece? A China não tinha muito contato com o Ocidente, então demorou muito tempo para o papel chegar na Europa. Qual é o processo de fabricação do papel? Basicamente, a gente tem que fazer o quê? Inicialmente o papel era feito com fibra de seda, então era uma coisa caríssima, não estava dando. E aí eles começam a usar o cânhamo, que é uma planta parecida com a planta da maconha, né, da cannabis que a gente conhece, e depois com uma combinação de casca de árvore, trapos e folhas em geral. Como é que eles faziam isso? Primeiro, eles deixavam papel de molho, depois eles deixavam essas folhas, né, esses trapos ou a fibra de CD de molho, depois ele era batido num pilão e depois ele era colocado para secar. Ele era esticado, né, e depois ele era colocado para secar. E a ideia dessa prensa aqui é para fazer ele o mais fino possível. Como eu falei, o papel só vai chegar na Europa no século XIII. Entre o século IV e o século XIII, depois de Cristo, já que na nossa era, a gente só vai ver pergaminho, ou velino, tá? Essa gravura aqui é do Jules Sherman, mostrando uma fábrica de papel já na Europa em 1568. Ainda existem fabriquetas de papel ao redor do mundo que fazem papel artesanal. Essa aqui foi em Laos que eu tirei umas fotos, visitei a fábrica, tirei umas fotos, você pode comprar os papéis, eles fazem uns desenhos assim, porque dá até para comprar, né? Eles até vendem uns caderninhos e tal, mas a ideia é que as pessoas levem um souvenir da fábrica. E é justamente isso, eles deixando de molho, batendo, e depois coloca aqui, aí depois tem uma prensa para o papel sair desse jeito. Você vê que eles fazem um papel bem rústico ainda, né? Não é um papel parecido com o papel que a gente tem hoje. E aí, se eu estou falando de China, eu queria falar de algumas coisas paralelas além do papel. A primeira delas é que a China começa a usar como suporte, antes da invenção do papel, provavelmente a partir de 6.600 a.C., um casco de tartaruga, e eles escrevem no casco de tartaruga como oráculo, como adivinhações. Geralmente é baseado nisso. Esse cara com 4 olhos aí, que deve estar dando nervoso em vocês, é o Kanji. O Kanji viveu mais ou menos em 2.600 a.C., e ele é uma figura lendária, provavelmente um mito, tá? Ele foi supostamente historiador do Imperador Amarelo, e a lenda diz que ele tinha 4 olhos, e que quando ele inventou a escrita, né, os deuses e os espíritos choraram e choveu pães, um tipo de milhozinho pequenininho,
porque foi uma coisa maravilhosa para a humanidade, tá? A escrita na China, antes da invenção do papel, né, é mais concentrada na escrita religiosa, como em tantos outros lugares, e a escrita era feita na seda ou em bambu. E aí aqui a gente tem alguns vestígios de bambu, fragmentos de bambu encontrados na China. Não lembro a datação deles, mas você vê que eles têm toda a escrita aqui, né, na vertical, já nessa coisa do bambu, que é um outro suporte, por que não, né? É óbvio que sobrou muito pouca coisa do que foi escrito em bambu, justamente pela durabilidade. E aqui eu encontrei um exemplo do que seria um livro como feito na China, na antiguidade, só que esse é um retrabalho, né, uma coisa que alguém fez no século XVIII, para mostrar como é que os livros eram feitos antes da invenção da prensa na China, né? E acontece que a arte da guerra do Sun Tzu, e o mais interessante disso é o uso do bambu desse jeito. Olha, ele é costurado, né? E a história é dobrada aqui em papel, no papel para você ler. E aí a gente pode especular que a escrita chinesa é de cima, verticalizada em vez de horizontalizada, talvez pelo próprio uso do bambu e essa coisa da amarração que eles fazem aqui. Eu acho super interessante pensar nisso, né? Como é que os materiais disponíveis e a evolução do suporte pode talvez ter influenciado no modo de escrever dos chineses. E aqui um outro exemplo de técnica e de trabalho, tá, e de suporte, são folhas de palmeira. Eu não vou me arriscar a falar esse nome aí, mas ele quer dizer, esse nome aqui, quer dizer Sutra da Perfeição da Sabedoria. Foi escrito em cerca de 100 a.C., na Índia, e ele é um livro. Apesar de vocês não imaginarem, provavelmente não conseguirem ver que isso é um livro, né? São várias páginas do livro, e se a gente vê aqui, olha, ele tem as bolinhas, e cada uma dessas bolinhas, tem duas bolinhas, uma de um lado, outra de outro, corria um fio para você colocar as páginas em ordem, aí você ia lendo e tirando do fio, e depois voltando, e colocando e montando o seu caderninho, com os fiozinhos. E aí a gente vai para o Japão. Eu quero desmistificar uma coisa para vocês, que é essa ideia de que Gutenberg, geralmente o pessoal fala que quem inventou a prensa, Gutenberg, ponto final. Não é exatamente assim. Esse papelzinho que vocês estão vendo aqui embaixo foi um dos primeiros indícios que a gente tem de produção em massa de algum manuscrito, quer dizer, de algum texto, certo? Ela foi feita pela Imperatriz Shotoku. Por que ela fez isso? A Imperatriz Shotoku entrou em depressão em 770 depois de Cristo, tá? Então vamos pôr aí século VIII. Gutenberg vai inventar a prensa em 1450, né? E aí ela acaba abdicando em nome do primo dela mais jovem, que era o Junin. E ela tem como guru o monge Dokio, que é apontado como mestre da cura lá da corte. E aí ela sai, né, ela abdica o trono, coloca na mão do primo dele, só que tem uma guerra civil, o Junin é deposto, e a Shotoku volta ao poder. E ela se volta, e quando ela se volta à fé, né, ela volta ao poder e ela pensa, nossa, isso é tão importante para mim, e ordena que 1 milhão de pagodas, que são essas estruturazinhas aí, né, que são para colocar orações dentro, grande parte da Ásia eles usam isso, com textos mágicos, né, com textos com oração, né, impresso em papel, né, e ela manda fazer 1 milhão dessas pagodas com esse textinho. Naquela época, naquela ocasião, o papel é feito em cânhamo, e são usadas 8 chapas de bronze para impressão, tá? Então, cada uma dessas chapas imprimiu 125 mil folhas com entintamento manual, ou seja, eles faziam a chapa de bronze desse desenho aqui, né, e aí, desse texto aí, né, gravava ela, entintava a mão e passava no papel, como se fosse um grande carimbo. E cada chapa conseguiu fazer 125 mil cópias. O que a gente tira daí? Que já existia uma possibilidade de produção em massa muito antes de Gutenberg, no questão de texto. O outro exemplo que eu vou dar para vocês é da Tripitaka coreana. O que acontece? Elas são mais de 80 mil blocos de madeira, com o mais completo e mais importante corpus, né, de texto sobre a doutrina budista, que é utilizado até hoje com base para as edições coreanas, japonesas, chinesas, taiwanesas, e elas são todas guardadas numa área na Coreia,
Pará do Sul, que é um site da Unesco. Olha essas pedras, essas madeiras aqui, né, esses blocos de madeira que são usados para imprimir. E o texto é tão antigo, ele é de 1250, se não me engano, que ele é usado como base para todas as outras doutrinas, né, aqueles textos de Buda, de praticamente a grande parte do mundo budista até hoje, né. E é um lugar legal, assim, dá para ir visitar, dar uma olhada, conhecer, é como se fosse um museu, e os monges puxam as pedras, os blocos de madeira pra gente ver e tal, maneiríssimo. E agora a gente chega no que a gente já deve ter ouvido falar, pelo menos, que são os monges copistas. O que acontece? Os monges copistas estavam em todos os lugares, no sentido de que a gente tinha copistas e pessoas que copiavam textos para todos os lugares. Nem todos eram monges, digam de passagem. Esses monges copiavam os textos à mão, por um ditado ou por cópia, ou eles tinham o texto do lado, eles estavam olhando e copiando, né? Ou, às vezes, precisamos de 10 cópias da Bíblia, colocava-se 10 monges ali escrevendo o texto e uma pessoa ditando o texto para que eles escrevessem. Quais eram problemas dessa situação? As pessoas pulavam frase, as pessoas pulavam palavras, né? As pessoas alteravam as coisas. Não concordo, acho que vai ficar melhor desse jeito, mudava. E isso acontecia e aconteceu por muito, muito, muito tempo. Os monges copistas foram, os copistas em gênero, né, não só os monges, se mantiveram aí do século IV até, em algumas situações, 1600, 1700, porque tinha pessoas que ainda preferiam o texto manuscrito ao invés da prensa, que aparece em 1450. O grande lance da prensa eram o Gutenberg, que é o cara que inventa. O pai dele trabalhava com cunhagem de moedas, fazendo que fosse a casa da moeda lá da cidade de Mainz, na Alemanha, que traduzindo para português seria Mongúcia, mas eu odeio essa palavra, então eu ponho o nome original. O Gutenberg ele tinha experiência com cunhagem, experiência com trabalho com metal. A prensa em si já existia, você já extraía óleos, por exemplo, fazia esse azeite de oliva, né, que é o que a gente chama aqui, né, com prensas já, você espremia a azeitona, e tinha prensa para espremer uva, para fazer vinho, existia prensa para um monte de coisa. Então, esse movimento de prensa aqui, né, já existia também. A grande sacada do Gutenberg foi conseguir juntar os tipos móveis, que já tinha tido algum resultado, com a cunhagem de qualidade dos tipos, com a prensa. Então, ele juntou várias coisas para inventar uma coisa nova. Então, existe sempre essa discussão, será que ele inventou a prensa mesmo? Não sei, mas ele teve uma grande sacada, né? Por quê? Porque ele pensou nisso aqui, olha, eles fazem uma punção de aço com a letra em elevação gravada por um puncionista. O que é isso? O tipógrafo vai fazer moldes de metal para servir como base. E nessa história, a gente vai tirar várias cópias dele, olha. Vai criar uma matriz de bronze, ou seja, ele vai pegar essa punção de aço e vai estampar uma matriz de bronze. Aqui é uma estampa da matriz. Essa estampa vai ser colocada nessa máquina maluca aqui, que fica meio difícil de entender à primeira vista, mas ela nem é tão maluca assim. Então, você vai pegar essa matrizinha aqui e vai encaixá-la aqui. Aí você vai fechar, né, essas duas partes daqui, vai travar elas. Depois disso, você inverte, coloca o chumbo derretido nesse buraquinho aqui, e aí você tem uma alcinha aqui para você rodar para evitar que tenha a bolha de ar dentro. E aí você vai sair com uma peça do tipo em chumbo, né? E você vai tirar as rebarbas e vai virar essa pecinha de chumbo aqui. Qual é a grande sacada disso? Todas as peças todas as letras, né? Todos os caracteres vão ser exatamente iguais. Essa espécie de molde dá para fazer quantos carimbos você precisar. O chumbo pode ser reutilizado se necessário, né? E você não está gravando como fez lá o pessoal lá da Shotoku e que fez o pessoal da Triptaka coreana. Você não fez não teve que fazer uma gravação de uma página inteira. Você está fazendo de um pedacinho só, certo? Então, o que acontece? Olha, a gente pode montar aqui as letrinhas, né, e colocar uma do lado da outra. Elas ficam aqui na gaveta e eles vão montando o texto, né? Existe essa maquininha aqui, essa ferramenta aqui para segurar as letrinhas,
né, para você conseguir montar elas, e uns espaços em branco você vai completando para conseguir fazer, ficar tudo do mesmo tamanho, né, da linha ficar na mesma largura. E aí você tinha essas máquinas aqui, essas pessoas aqui trabalhando, fazendo essa montagem. Cada uma desses trabalhos, isso aqui já é 1800 e alguma coisa, mas é a mesma coisa desde 1500, tá? Você tinha aqui as caixas altas, quem já ouviu falar em letra maiúscula ser caixa alta e as caixas baixas serem letras minúsculas, era por causa disso, caixa alta, caixa baixa. Você vê que tem muito mais caixa baixa do que caixa alta, porque a gente usa muito mais minúsculas do que maiúsculas, né? E as pessoas iam montando assim, cada uma das letrinhas, iam montando e iam fazendo a página. E aí, quando você monta o seu pedaço de texto que você precisa, você coloca dentro da moldura. Aqui já é um texto já composto, ó. E aí você dá umas marteladas nele para ter certeza que todos os lados estão, tudo está na mesma altura, para não ter certeza que nenhuma letra vai ficar desbalanceada. Em tinta, aqui eu já estou pulando para 2010, eu acho que esse é um negocinho de um vídeo que eu tirei, mas enfim, você entinta ele, desde 1500 é entintado do mesmo jeito, e aí você põe na prensa e imprime cada página uma a uma, certo? Essa ideia de tipografia, acredite se quiser, existe até hoje em alguns lugares especializados, porque as pessoas querem imprimir o convite de casamento em especial, fazer alguma coisa especial. É óbvio, né, que as técnicas foram desenvolvendo ao longo dos tempos. Então, a gente tem aqui, olha, a prensa a vapor, litografia, até a máquina de impressão quase digital hoje em dia, né, que a gente imprime uma matriz e manda ver, é bem mais barato, muito mais rápido, tudo digital, ou quase tudo digital, mas de qualquer forma, o livro continua no mesmo formato, que é esse formato do códice que a gente tem até hoje. Então, falei de sistema de escrita, falei de desenvolvimento de suporte de técnica, vou falar um pouquinho de evolução da forma, para depois abrir para uma certa discussão. Então, a gente já falou de evolução da forma no quesito pedra, tábuas, né, e papiro, papel, etc. Existe uma transição aqui, né, do rolo de papiro para o códex, mais ou menos no ano 100 depois de Cristo. E depois daqui, ó, quando você chega em 350 depois de Cristo, mais ou menos, predominam os livros em pergaminhos encadernados. Por quê? Porque aqui a gente ainda não estava trabalhando com pergaminho, a gente já estava trabalhando com o papiro. O que acontece? Os rolos. Um dos rolos mais conhecidos, eu acho que deve ser o manuscrito do Mar Morto, por isso eu coloquei ele aqui. É engraçado porque ele foi encontrado em 1497 por um garoto que tinha perdido uma cabra. Ele perde essa cabra, acha que a cabra está dentro de uma caverna, fica meio com medo de entrar na caverna sozinho, joga uma pedra, escuta um barulho de alguma coisa quebrando, e ele estava quebrando um desses vasos aqui. Eram vários vasos. E nisso ele encontra os manuscritos do Mar Morto, que deu acesso a gente a um monte de informação sobre religião ali na época de Jesus Cristo e etc. O que acontece nessa história toda? Os rolos podem ser tanto vertical quanto horizontais, né? E tem algumas coisas que a gente tem que pensar. Primeiro de tudo, algumas palavras que vêm que a gente usa até hoje nasce dos rolos. A primeira delas é o rolo. Não necessariamente um manuscrito tinha um título, certo? Não necessariamente um texto tinha um título e um autor assinando aquele trabalho. A ideia de autoria não era tão importante, e a ideia de título, geralmente você considerava o primeiro parágrafo como título. Ninguém pensava que uma obra tinha que ter um nome, né? O que acontece é que você tinha... Os rolos ficavam empilhados assim, ou dentro de caixas, né? Eles não tinham jeito da gente organizar, ergonomicamente eles eram bem ruins de armazenar. Qualquer coisa redonda é um saco, quem fez arquitetura, design, etc., sabe que ter que guardar aqueles rolos de trabalhos enormes é um inferno. Tem uma caixa de lixo desse tamanho, com um monte de rolo enfiado lá no escritório, é chato pra caramba. Então, você só tinha duas possibilidades. Ou você pendurava um papelzinho, que aqui a gente tem um exemplo da época ainda, mais ou menos para ter uma referência do que aquele rolo quer dizer,
ou você ia ter que pegar rolo por rolo, abrir e começar a ler ele para ter certeza que ele estava dizendo alguma coisa. Então, a palavra títulos vem dessa ideia de rótulo, certo? E a palavra sílabus também, uma é grega e a outra é romana. E o sílabus vem dessa sensação de ficar balançando, né? Porque ela balançava para lá e para cá. Os rolos têm dois tipos: o rótulos, que são os verticais, e o volumen, que são os horizontais. Independente deles serem verticais ou horizontais, normalmente eles vão ter já colunas, que é uma coisa que a gente vai pegar, pensar nessa coisa da colunagem e passar para o códice. O chato é a ergonomia. Por quê? Porque você tem que segurar com as duas mãos esse trabalho para poder ler. E isso é muito chato, né? O outro problema é identificação, armazenamento, a gente não consegue empilhar muito eles, senão eles vão amassando, a gente não consegue enfileirar eles, é chato pra caramba de mexer, e por aí vai. A ergonomia quer dizer, você tem que segurar ele com as duas mãos, senão ele vai enrolar na sua cara e você não vai conseguir ler. Todo mundo que tentou abrir uma cartolina, fez trabalho de cartolina no colégio, lembra disso, né? Tinha que ficar colocando o peso dos 4 lados da cartolina para poder desenhar, no saco. Aqui eu peguei um fragmento de papiro que era um rolo em algum momento, aberto, para a gente dar uma olhada, porque eu acho muito legal. Esse aqui é um fragmento de papiro da Grécia, tá? Do século III depois de Cristo, falando sobre os trabalhos de Héracles, porque é na Grécia, se fosse romano seria Hércules, né? E tá ele aqui lutando contra uma medusa, lutando contra, não esqueci o nome daquele bicho, mas sei lá, um leão, aquelas coisas todas. Tem os trabalhos Um dos trabalhos. Ele mata o Cérbero, né? Se não me engano. O carro Não, acho que é o Leão da Nemeia. Eu não lembro. Acho que ele mata. Então tá, ele mata o Leão da Nemeia. E mais outras coisas, né? A gente consegue ver os desenhinhos e o texto aqui contando a história. Acho interessante de mostrar. Mas, enfim, toda vez que alguém fala na Biblioteca de Alexandria, até eu começar a estudar isso, eu imaginava uma biblioteca como uma biblioteca atual, com códices. Só que a gente tem que pensar que na Biblioteca de Alexandria o códice ainda não tinha sido inventado. Então tem esse desenho, que é óbvio que a gente não sabe como a Biblioteca de Alexandria se parecia, mas é uma tentativa de representação do que eles acreditam que teria sido a Biblioteca de Alexandria e as bibliotecas do mundo antes da invenção do códice, né? Ou seja, uma quantidade de rolo todo enroladinho ali. Eu acho super bacana essa imagem. Antes da gente inventar o códice, já existia uma coisa chamada dípticos. Os dípticos estavam sendo usados desde a época na Grécia e em Roma, tá? E eles serviam, essa preto que vocês estão vendo aqui, na verdade era uma cera, e isso aqui é um estilos. Você marcava e escrevia no estilos coisas que você queria anotar, e depois, quando aquilo não fosse mais importante, você passava levemente uma camada de qualquer coisa quente, né? E a cera derretia e você podia escrever de novo. Seria mais ou menos parecido com um quadro negro, só que pessoal, né? Um caderno de anotações pessoal. Porque o papiro era caríssimo e depois parou de existir, era muito difícil você encontrar a demanda. O velino, né? E o pergaminho também. E papel na Europa só vai chegar no século em 1300 trocados. Então, o que acontece nessa história? Como é que a gente vai anotar as coisas, né? Fazer anotações. Fazer-se anotações nos dípticos. Cuidado que você escreve dípticos, vai aparecer geralmente isso aqui no Google, e não isso aqui, que são como se fosse altares de adoração que as pessoas levavam fechadinhos, guardados para uma viagem, alguma coisa assim, eles levavam uma representação para adoração fechadinho. Esse aqui também a gente chama de díptico. E a gente tem os polípticos também, que na verdade essa aqui é uma representação atual, né? Dizem que Alexandre o Grande, outras pessoas já tinham polípticos. E é um díptico com mais de uma página para virar e escrever na cera e depois apagar quando precisasse. O que que essa ideia de atar páginas já existia a partir dos dípticos, que é muito, muito antiga. A ideia de papel, o pergaminho já tinha existido. O pergaminho a gente podia dobrar para formar os cadernos de um livro. E aí a gente chega no quê? No códice, né? Que é mais ou menos no final do século I depois de Cristo ou no início do século II, que a gente começa a ter essa ideia de códice, da existência do Códex, que é o quê? Esse livro que a gente tem como ideia, certo?
Independente de toda a transição tecnológica que teve, de Gutenberg, a litografia e a impressão digital e a impressão offset, a impressão plana, a rotogravura, tudo isso, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão ia ficar muito comprido, a gente tem essa imagem do Codex como sendo um livro com páginas sequenciais, que a gente vai ler da página 1 até o final, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com páginas relativamente finas, que seja uma coisa mais ou menos portável, né? Portátil, com texto, com imagens, né? E por aí vai. O Império do Códice já dura mais de 1.500 anos, se a gente considerar a queda no uso do rolo. Vamos pensar daqui para frente, o que acontece, né? A primeira coisa que eu queria pensar com vocês é isso aqui. A gente está falando dessa mudança de paradigma para o digital. Se a gente for falar sobre ela, a gente vai incorrer nisso aqui. Primeiro de tudo, é essa capacidade de rolagem, né? Se você está falando numa leitura online, a gente está falando num texto que a gente vai fazer, vai fazer esse movimento, né? Que olha só, pensa numa página de Facebook, lá na sua timeline do Facebook, e compara com esse rótulo aqui, né? A gente tem praticamente, tirando o fato de que a ergonomia era uma porcaria, a gente tem mais ou menos a mesma experiência de ler a coisa de uma forma completamente diferente do Códice, né? Que é uma coisa contínua, que você vai fazendo o scroll, a rolagem, e ela vai rodando. Uma outra coisa que aparece nesse mundo digital da gente é a tal da hipertextualidade. A gente não consegue, e isso sim é novo, a gente não consegue mais ficar só no lugar, né? A gente vê uma coisa, a gente clica, a gente vai para outra, a gente clica, a gente vai para outra. Até quando a gente está lendo um livro, a gente está querendo pular, assistindo televisão e lendo o livro ao mesmo tempo, né? Nossa dificuldade de prestar atenção, de se focar e a necessidade de ter muito input ao mesmo tempo, né? Se a gente for pensar nessas nossas imagens aqui, como é que a gente pode estar voltando a essas imagens? Olha só que bonitinho, coração. Quantas vezes vocês mandaram um coração para os outros no WhatsApp hoje, né? Olha a mãozinha aí, high five. E o que a gente está fazendo? A gente está começando a misturar ou voltando para uma proto-escrita. Uma proto-escrita que vem cheia de significado, um significado muito mais interessante do que se a gente escrever coração. Por quê? Porque o ser humano é visual, a gente gosta desse desenho, dessa imagem, certo? Mas enfim, olha o coração, né? Olha uma serpentezinha aqui, olha o perigo, né? E a gente tem essas imagens todas na nossa cabeça, a gente tem essa necessidade também de falar num mundo figurativo. Voltou isso. A gente não tinha isso porque, primeiro de tudo, a gente não tinha isso como opção, né? Sei lá, acho que se eu desenhasse uma cara feliz no final de um texto, no trabalho, num trabalho da escola, lá na década de 80, a professora já me dava 0, ou me zoava, ou fazia alguma coisa. Eu li um livro do Victor Heringer, aquele que morreu uns anos atrás. E aí ele tem esse personagem que é muito branco e que não gosta do sol, e toda vez que o cara reclama do sol, ele vai e desenha um solzinho no meio do texto. Olha como é que não só a gente já está, essa galera mais nova, né, já está incorporando essa linguagem pictográfica na linguagem, como também nos textos. A gente está começando a querer falar visualmente, desenhar, escrever visualmente, ao invés de só usar o que a gente conhece como alfabeto. Porque o alfabeto latino que a gente conhece, diferente dos ideogramas, diferente dos pictogramas, eles não representam objetos. Eles não representam um A, não representa amor, né? O coração representa amor. Um B não representa nada. Uma garrafa de champanhe estourando representa felicidade, celebração, e por aí vai, né? Então a gente está começando a voltar com isso, está voltando com isso com a maior força desse mundo possível, né? E não tem mais essa visão de que fazer isso é feio porque a gente não é criança, que seria uma visão meio, sei lá, uma pessoa de 80 anos hoje poderia falar alguma coisa desse tipo.
A outra é a existência dos livros digitais, que vai levar a gente tanto para uma experiência diferente de livro, sem a concepção necessariamente de página, que foge um pouco do códice, porque no momento que a gente pode mudar os tamanhos das letras, né, e o texto começa a correr, porque o texto é fluido e a gente está querendo ler com uma fonte diferente, de um tamanho diferente, a gente está tendo um determinado poder de mudar aquilo ali, e ao mesmo tempo a gente perde essa noção de página. A gente tem uma localização, para quem já leu o Kindle, por exemplo, né, que fala que você está na localização 300 de 670, mas você não tem mais a noção de página do jeito que você tem no Codex. Então, eu também me refiro novamente a essa ideia do rótulo ou do volume. Né? Por quê? Porque eu estou lendo esse pedaço, depois esse, sem necessariamente ter uma forma de página. Só que isso aqui, além disso aqui, por ser digital, por poder mudar a letra, vira uma coisa fluida, né? Porque o que está aqui pode correr para cá se eu aumentar a letra, e o que está aqui pode correr para cá se eu diminuir a letra. Certo? Então, a gente tem que pensar nisso tudo. A outra coisa são os aplicativos de livros. Os aplicativos de livros dão uma interação para a gente que são muito superior àquilo que a gente pode fazer com o Codex, certo? Eu estou pondo esse aí como exemplo porque eu acho um livro magnífico. É um livro do Richard Dawkins, e ele fala sobre a magia da realidade. É ilustrado pelo Dave McKeon, que é lindo. Tá razoavelmente cedo, eu tô quase acabando a apresentação, eu acho que eu vou tocar o videozinho para vocês aqui dele, que é bem legal. Welcome to the magic of reality. Throughout history, people have attempted to explain the world around us through mythology. In The Magic of Reality for iPad, I've set out to show what is myth and what is real, and to persuade you that true magic lies in science. I will show you that the real world, as understood scientifically, has magic of its own, a spellbinding beauty which is all the more magical because it is real and because we can understand how it works. With stunning illustrations and animations and engaging scientific experiments and games, this is the ultimate digital book. Então, tudo isso aí que ele está mostrando é interativo e você pode mexer nisso tudo para entender melhor o texto, né? Olha o rótulo aí, o rolo aí. Olha como é que você pode mudar, pular de uma página para outra, o tipo de animação, de interatividade. Lets you discover what is really true about the world. Esse livro eu super mega recomendo, ele é muito legal. Ele tem nos Estados Unidos em paperback, que é aquele baratinho, bem vagabundinho. No Brasil, ele tem todas essas ilustrações do Dave McKeon enormes, em folha de papel couché, colorido, todo lindo, maravilhoso. E ele tem a versão em Book App. O Book App é muito interessante porque ele tem muita interação. E é muito divertido, você aprende um monte de coisa com ele, princípios de genética, onde fica o sol, a lua, quais os tamanhos, as relações entre uma coisa e outra, princípios de prisma também, para fazer cor, separar as cores, juntar as cores, é bem legal, é muito maneiro, eu adoro esse livro. Enfim, a gente tem os book apps, esse é só um exemplo, tem vários outros exemplos de book apps, eles são maravilhosos potencialmente, que deixam a gente interagir muito mais, né? Só que aí, tudo bem. A minha pergunta, e isso tudo eu queria depois abrir para discussão com vocês, cada um desse uma ideia, é até onde vai o livro, ou o que é o livro, ou o que continua sendo um livro. Será que isso aqui, com tanta interatividade, é um livro ainda? Né? Aí eu tenho outros exemplos, os tais dos livros interativos, que a gente tô colocando um drops aqui, são esses, né? Livro de colorir, livro do tipo Destrua este diário, termine esse livro, etc. Eles são livros, eles são cadernos de atividade, há uma separação entre um livro com conteúdo e um livro de atividade, será que existe essa separação? Olha como é que a gente caminhou e mudou, né? Tanto se desvencilhou do códex, quanto também da técnica e quanto também da escrita em determinadas situações. No Book App você não tem mais o códice. Aqui você não necessariamente tem um enredo. E aí aqui a gente vai ter o outro tipo de livro interativo, que é o quê? O Faça a Sua Própria Aventura. E o Faça a Sua Própria Aventura, ou leia esse livro 3 vezes de um modo diferente, né? Que é o caso do Jogo da Amarelinha, não é um livro linear.
Se a gente não está trabalhando com livro linear, caramba, cara, ainda é um livro ou é um jogo? Ou é só um divertimento? Porque a gente não chama revista de palavra cruzada de livro. E a gente também não chama revista de palavra cruzada, a gente chama de revista, mas ela não tem notícia nenhuma. A revista normalmente teria que ter notícia. Como é que a gente vai chamar isso? Será que o livro está se estendendo? A definição de livro? Aí eu trouxe um outro exemplo aqui, que é do Gustavo Piqueira. É um livro chamado 9 Meses. Um livro, se vocês acharem que é um livro, tá? Ele é uma caixa, tá? Que vem com várias coisas, tá? Ele vem com um caderno de umas 100 e poucas páginas, que é um livro mesmo. Ele vem com uma espécie de folhetinho. Ele vem com alguns cartões separados. E você lê ele... Na verdade, está contando duas histórias, tá? Uma história é uma briga por uma fonte tipográfica no século XIX, tá? E a outra é um pai esperando o filho no tempo presente, tá? E aí você tem tanto a coisa de diferentes linguagens, quanto esses diferentes suportes, os cartõezinhos, o caderninho e o livro, dentro de uma caixa, tá? E a história toda tem um conceito, né, que é essa tal de como o ser humano vai mudando através do tempo, enquanto ele está passando por esses 9 meses, né, como é que o ser humano muda, e existe essa transitoriedade, sei lá, uma palavra metida. E aí, o que acontece nessa história? Isso aqui é um livro, ou só isso aqui é o livro? Aí a gente esbarra em outra coisa também, visual novels. O que é isso? Visual novels são umas novelas muito mal feitas, mas com toda a potencialidade de serem bem feitas em algum dia. Elas são muito mais comuns no Japão e na China do que no Brasil. Mas se você gosta de livros, já deve ter visto o comercial de alguma delas no Facebook, porque eles investem pra caramba em comercial, que é o quê? Existe uma história, né, que não é linear. Você escolhe as suas opções, a gente deveria beijar? Sim, ou, não, de jeito nenhum. Você clica aqui e você vai mudando a história. É uma versão dessa, né, dos livros de aventura, só que interativos, certo? As imagens são uma porcaria, o enredo geralmente é muito ruim, mas existe a possibilidade disso aí virar uma coisa boa, se alguém sentar e escrever. Tá? A maior prova deles, que não é vendido como visual novels é uma coisa considerada, é o jeito que a gente traduz o fenômeno asiático, é o Lifeline. O Lifeline é considerado um jogo, é vendido como um jogo, só que ele só tem texto, tá? E a programação dele toda é feita baseada em decisões que você faz e em tempo também. Você dá uma ideia pro personagem lá que ele deve fazer, e às vezes ele fala assim, olha, eu tenho que dormir. Ele vai dormir e você só ganha uma pergunta daqui a 8 horas mesmo, porque ele parou para dormir, etc. Ele é um cara que está numa nave espacial e ele cai num lugar e ele não sabe onde é que ele está, não sabe qual é o planeta, não sabe nada, e ele precisa de ajuda para sair de lá. E aí você tem que ajudar ele, você que tem que dar as informações. Inclusive, algumas das informações para você dar para ele, você vai ter que dar uma pesquisada no Google, porque você não vai saber a resposta logo de cara, assim. É bem interessante. E um outro jogo também, que é muito praticamente baseado só em roteiro, apesar da imagem ser linda, é o Detroit Become Human, que tem para PC e para PS4, que fala justamente essas opções para você escolher e você ir contando a sua própria história. Todas essas opções que eu escrevi, desde do Visual Novels até aqui, incluindo 9 meses também do Piqueira, são baseados em árvores de decisão, certo? O que é isso? Eu tenho uma pergunta aqui, eu tenho 2, 3 opções, e a partir dessas 2, 3 opções eu vou chegando em outras decisões, em outras situações. Isso é muito comum em jogos, não tão tão comum na vida de um roteirista ou na vida de um escritor, mas é o grande diferencial desses novos livros interativos, fazer a sua aventura, e desses roteiros para game, que, ao meu ver, são muito similares a um livro, porque a narrativa está ali, né? Agora, a gente tem que discutir se a narrativa o que é o livro. Se o livro é uma narrativa, é um conteúdo, é um códice, é um formato, ou é uma forma, ou é um conteúdo.
E aí a gente tem que ficar discutindo isso tudo, certo? Eu pus algumas coisas aqui para vocês verem, mas eu tenho certeza que ninguém vai conseguir anotar isso tudo, tá? A Caverna dos Sonhos Esquecidos é um filme do... não vou lembrar o nome do ator, do diretor, mas é um puta diretor que vai fazer uma pesquisa numa caverna e mostra para você tudo que tem ali. Esse é o texto da Werner Herzog, exatamente. A Caverna dos Sonhos Esquecidos do Werner Herzog. Eu tenho problemas com o nome, mas a Clara sempre lembra todos os nomes. Obrigada, Clara. Esses 32 símbolos em cavernas ao redor do mundo é da Genevieve von Petzinger, está no TED Talk. Alfabetos Africanos é muito legal, falando sobre os alfabetos africanos, é um negocinho de 5 minutinhos. Redescobrindo manuscritos antigos, também super recomendo, que é um outro TED Talk. Tem um filminho, uma animação sobre a Biblioteca da Alexandria também, que é muito legal. E outro falando sobre como recuperar clássicos. Alguns livros que eu usei para fazer essa apresentação, para quem quiser, tira um print aí. Remarkable Books, a história dos livros em 100 livros, a evolução da escrita, e esse livro aqui é maravilhoso, Manual de Tipografia, História, Técnica e Arte. O The Book também, do Keith Houston, e o Livro dos Livros, The Book of Book, 500 anos de inovação gráfica. E aí agora eu queria abrir para vocês justamente para dar uma discutida nessa coisa. Até onde tudo isso aqui é livro, o que é livro, o que não é livro, e como é que a gente consegue mesclar isso tudo. Não, você falou na questão das revistas, né? A revista de Palavras Cruzadas, e eu sempre colecionei história em quadrinho, né? Revistinha. Com o desenvolvimento de tecnologia e técnica de impressão, hoje em dia, o formato do que a gente chamava, né, na nossa época de revistinha, história em quadrinho, hoje vem nesse formato mesmo, que é o códice que você falou, né? Tipo, mas lembrando mesmo o livro, com a capa dura, tudo mais, inclusive utilizam, né, do termo livro para poder até encarecer mais as vendas. Sim, tipo, né? Mas até que ponto tipo assim, o que diferenciaria a revistinha, né, a história em quadrinho do livro? Porque... Pois é, né? Nos Estados Unidos tem o nome de graphic novel, né? Que é novela gráfica. Em comparação ao romance, né, a novela, o romance gráfico. Eu acho super válido isso, né? Por que a gente tem esse preconceito de achar que o livro tem que ter texto? Aí você vai comprar um livro do Sebastião Salgado, que é um livro de fotografia, e ninguém diz que não é texto. Não, ninguém diz que não é livro. Um livro só de fotografia, só de imagens, é chamado de livro. Agora, quando você tem imagens e palavras, aí já entra na questão do... Imagens e palavras também varia, né? Que aí entra o livro ilustrado, livro infantil. Sim, e aí a gente Quais tem são as essa coisa... fronteiras? Tem algumas definições, né? O Prêmio Jabuti fala que um livro tem que ter ISBN. A ABNT fala que qualquer coisa abaixo de 32 páginas não é livro. Então, nenhum livro infantil é infantil, né? Porque os livros têm 16 páginas, 12 páginas, então não é livro. Tem umas coisas, assim, que é meio difícil da gente entender da onde que sai para onde que vai, né? Bem, essa foi minha contribuição. Eu concordo com você, eu acho uma besteira falar que livro não é livro. O Scott McCloud mesmo, que é de história em quadrinhos, escreveu vários livros dando definições, explicando, né, entendendo, não sei o nome em português, era o Understanding Comics e Designing Comics. Ele tem 3 livros que é feito em história em quadrinhos, explicando como fazer história em quadrinhos, e são livros com conteúdo pesado, né? Sim, e inclusive tem um outro livro que é... Tipo assim, agora eu esqueci o nome do autor, tá aqui na estante, mas não dá para levantar para pegar. Que é a novela gráfica, falando justamente dessa tentativa de ascensão não muito natural das histórias em quadrinhos em tentarem alcançar um meio e o status de livro, né? Que até o termo de história em quadrinho era utilizado pejorativamente, sabe? Sim, já foi chamado de... para diferenciar mesmo, sabe? Como se fosse algo infantil. Então, quando o conteúdo foi ficando mais adulto, aí eles já tentaram comparar os livros em relação à temática, mas não o formato em si, como foi aqui. O formato, só que difere? O formato, é importante a gente pensar que o formato do livro não necessariamente é mais o códice, né? No momento que a gente digitalizou tudo, não é mais códice.
Então, a gente tem que pensar em novas fronteiras para essa definição de livro. Eu acho que o quadrinho não pode ser chamado de revistinha mais, né? Até porque revistinha é que é o pejorativo. Se fosse revista, né? Ainda ia. E outra, novela gráfica. O que seria novela gráfica, sabe? Pois é. Agora, cá entre nós, essa história, né? De história em quadrinho, não sei exatamente história, não sei, para criança já há muito tempo. Eu li mal os 300, tanta coisa. Tem 40 anos, pelo menos, que história em quadrinho deixou de ser uma coisa para criança. E se a gente... Opa, desculpa. Se a gente for mais para trás também, olhar os vitrais das igrejas no tempo medieval, você já via que tinha histórias em quadrinhos lá. Toda Via Crucis em história em quadrinhos em 1300 e alguma coisa. Então, por que aquilo, história em quadrinho, é ruim? Não é ruim. É um modo de expressão, é um modo de explicar as coisas, né? O exemplo que você passou do Dave McKean, esse do Camaleão na capa, o Scott McKean, ele também, eu já conheço ele, né? Eu tenho vários quadrinhos dele aqui em casa, e ele é tido mais como um ilustrador de livros do que como quadrinista. Ele não é muito aceito como quadrinista, ele é aceito como ilustrador de livros, entendeu? É sempre, Dave McKean lançou mais um livro, embora ele atue no mercado de quadrinhos. E está sempre usando esses formatos, né? Verdade. Gostei da discussão. Glácia, o Irã está dizendo, o Irã é filho de uma amiga minha. Irã disse que Detroit não é livro. Não é livro. Mas e o conteúdo, Irã? Se a gente for pensar num livro de aventura e no roteiro do Detroit, será que não tem alguma coisa em comum aí? Oi, Leonardo. Eu penso que essa questão do livro, eu acho que vai estar muito relacionado em como a gente vai se apropriar dele, né? Porque eu acho que tem a questão do conteúdo, tem a questão do formato, mas eu acho que o mais importante é como eu vou disponibilizar um grupo de informações, né? Como eu vou trabalhar ela para que ela seja consumida pelo público, né? Seja pela leitura, seja pela ilustração, seja pela centralização de figuras ou imagens que passam um tipo de informação. Então, eu tenho um livro de fotografia, eu posso ter um livro de culinária, ora eu me aproprio disso, da palavra, para poder compor um símbolo, né, que me remete a uma publicação física, ora eu vou me apropriar dessa palavra para me remeter a um conteúdo mais digital, ora um conteúdo mais interativo. Então, eu estou vendo que isso é muito mais abrangente, né? Geralmente, quando a gente volta lá no início, que você pede para a gente pensar, imaginar um livro, realmente, a primeira coisa que me vem na cabeça é o que foi colocado na sua primeira ilustração. Só que aí, depois de toda essa apresentação, e até mesmo eu utilizando o aplicativo do Kindle, eu fico pensando, falei, realmente, é muito mais abrangente. E eu acho que isso vai de acordo com a forma que eu vou me apropriando disso para consumir um tipo de informação nesses diversos meios e possibilidades, né? Sim, quero introduzir aqui um termo, né, que desde a época de faculdade que eu escutava, que era a tal da convergência midiática. O que era isso? A ideia era que com a digitalização tudo ia ser escrito, quer dizer, tudo que a gente vai usar, a gente vai poder usar imagens, textos e fotos, etc., com muito mais facilidade e juntar isso tudo numa mídia só. Eu fiz faculdade há 20 anos, né? Entrei na faculdade literalmente há 20 anos atrás, no ano 2000. A gente fica discutindo essa tal dessa convergência midiática. E nessa convergência midiática, o papel do livro não pode mais ficar preso ao códice. E não pode ficar mais preso a uma leitura linear, né? Eu estou dando a minha posição, é óbvio que tem gente que pode pensar diferente de mim. A questão é, se o livro do Richard Dawkins, que é um book app, tá cheio de joguinho e tá cheio de explicações interativas, é um book app, ou seja, é um livro aplicativo, por que que o visual novels, que são essas novelas visuais, não são livros? Entende?
Quando é que a Entendo. gente começa a fazer... Tem uma zona cinza entre o livro, o aplicativo e o jogo e o blog. Quantos livros não saíram de ficar da pessoa pegar todos os posts que fez no blog e mandar imprimir? Se mandar imprimir, é um livro. Se não mandar imprimir, é só um blog. E aí? Entendi, verdade. Sibeli, eu acho que isso daí está ligado muito com o formato. As pessoas estão muito acostumadas no Codex se chamar de livro. Sim. Então é um pouco... Até mudar essa mentalidade das pessoas, né, vai ser um pouquinho complicado. Sim. E demorado. Demorou 300 anos para a gente sair do rolo e passar para o Códice. Exatamente. Então, eu acho que vai ser por aí também. Mas, enfim, é essa visão e essa coisa que eu queria discutir com vocês. Assim, eu estou super aberta para quem quiser dar opinião, porque tem muito a contribuir a gente discutir essa convergência de mídia. Qual é o papel do livro nessa convergência de mídia, né? Por que, por exemplo, a gente fala assine minha newsletter e ganhe o e-book, e, na verdade, você está ganhando um PDF. Né? O PDF tem a mesma validade de um documento de Word. A pessoa podia ter colocado todo aquele PDF no blog dela, né? Você ganharia acesso à parte secreta do meu blog, mas não, a pessoa te entrega o PDF, né? Qual a diferença entre o PDF e ler um livro no Kindle? Por que um é diferente do outro? Por que para mim, ou para algumas pessoas, o PDF não é um livro, mas o PDF impresso encadernado é um livro? E aí o e-book é um livro ou não é um livro? Porque ele não está no formato do Códice. E aí? Eu acho que mais uma vez fica preso na questão do formato. Eu acho que essa foi o que acho que foi o Marcelo, né, que colocou. Realmente a gente tem que rever essa referência do formato. A gente ainda fica muito ancorado que livro precisa ter esse formato com limites e definições, né, tanto físicas quanto ideológicas. E hoje, com outras tecnologias, com outras formas de apresentação, com outras maneiras de interação com o conteúdo e com diversos tipos de conteúdo, eu penso que o livro, eu acho que o Marcelo também concorda, né, eu acho que o livro está muito mais abrangente, muito mais líquido, muito mais fluido do que essa pedra, né, que a gente segura, cheia de páginas e fala, isso aqui é um livro. Sem dúvida. Você pega, você falando do e-book, você pega um Kindle hoje, a sensação que você tem que você está virando uma página, né, que te dá a impressão de você estar mexendo com um coder. Isso. Isso aí tem uma palavra, né, que é isomorfismo, a tentativa de fazer uma coisa te assemelhar a outra para você conseguir passar de um tipo de material para o outro, né? Eu não sei se o Sim, mas você tem a sensação física de estar folheando um livro. E no iPad você tem até a animação da página virando, assim, só para você ter certeza que você se acostumar com a ideia, né? A minha experiência com o aplicativo, ela até fica mais... Não seria completa a palavra, mas ela se amplia um pouco mais, porque eu consigo destacar, eu consigo marcar, eu consigo fazer observações, eu mudo fonte, tamanho, a página ela não vai igual uma folhinha, né? Ela passa, né? Como se fosse um bloco do PDF. E eu ainda consigo ver, selecionando uma palavra, eu não sei se... Acredito que no Kindle também deve ser assim, porque eu tenho só o aplicativo no celular. Eu consigo ver a tradução, a definição daquela palavra no dicionário. Então, assim, é muito mais abrangente, né? É muito mais amplo essa experiência. A gente passa a ter uma experiência muito mais completa, ou pelo menos um potencial, né? Porque é óbvio que tem gente que faz e-book muito mal e aí sai tudo feio no final. Mas a gente tem a possibilidade também deles adicionarem hiperlinks, deles adicionarem vídeo, deles adicionarem áudio, mesmo no Kindle, para fazer um livro mais completo e diferente do livro impresso, né? Então, galera, vamos terminar?
Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha dado muito nó na cabeça de ninguém. Obrigado pela presença. Legal vocês estarem aqui. Obrigada, Leonardo, Marcelo e Pedro, pela participação. Que ótimo vocês estarem aqui. Galera, foi ótimo mais uma vez. Beijos e até quinta para quem estiver por aqui. Tá ok? Graças, Tchau, galera. Tchau, até a próxima. Tchau, boa noite. Boa noite, queridos.